Então, boa noite a todos, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso último encontro. Esse encontro é destinado às apresentações de vocês. Então, hoje nós vamos ali realizar todas as apresentações dos colegas que ainda não tiveram a oportunidade de apresentar. Vamos iniciar aqui com a apresentação da professora Yolanda. Aqui nós temos, para início, nós temos um formulário também para preencher, que é de check-out. Assim como nós fizemos o check-in no início da jornada, nós temos também o check-out. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link do formulário. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Daí vocês já vão preenchendo, pessoal, nosso formulário ali do check-out. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite. Pode iniciar, professora Yolanda. Então, meu componente curricular é língua portuguesa, português. Daí eu trabalhei lá aqui no CBEJA de Apucarana, o primeiro semestre A noturno. Então, a minha turma é uma turma assim que tinha os mais velhos, mais adultos e os adolescentes. No final, os adolescentes acabaram desistindo e ficou só os mais velhos, adultos. Então, eu trabalhei poesia, do Paulo Leminski. Então, qual o objetivo? Sensibilizar o aluno através de sentimentos, imaginação, comportamentos para explorar a riqueza da produção literária do poema. Estimular a oralidade, declamação, criatividade e reflexão. Conhecer, então, a estrutura também da poesia, né, dos poemas. Conhecer e identificar verso, estrofe e as rimas do poema. Despertar o interesse para ouvir, ler, interpretar e ouvir. Então, eu gosto bastante desse conteúdo, né, poesias, porque a gente vai mexer um pouco, né, com a criatividade, imaginação, ler, declamar, né, porque a vida é difícil tanto, um pouco difícil, né? Então, a gente, a criatividade, a imaginação, né, a sensibilidade, né, que a gente precisa ter, emoções. Então, possibilitar aos estudantes contato com as manifestações artísticas e produções culturais. Identificarem poemas e efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros. Então, estrofação, rimas, aliterações. Então, eles foram primeiro no laboratório de informática, né, que eu fiz essa sala de aula invertida. Eu lancei o tema para eles, que era o Paulo Leminski. Então, estudaram um poeta curitibano, paranaense. Que o Paulo Leminski, ele é de Curitiba. E para a gente valorizar também, né, o que é nosso. Muitas vezes a gente estuda o pessoal de fora, valoriza, e aquilo que é aqui do Paraná acaba ficando, né, sem eles saberem que tem. Então, um dos objetivos foi esse, né, estudar o poeta, começou uma aula, né, não podia pegar tanto, estudar o Paulo Leminski, que ele é de Curitiba. Ele é poeta, foi, né, que ele já faleceu, poeta, escritor, jornalista, crítico. Então, os objetivos: ler, compreender, interpretar um texto poético, conhecer a estrutura do gênero, poema, identificar a voz do poema, explorar os recursos existentes na oralidade e valorizar os sentimentos que o texto transmite. Isso que eu falei, né? Sensibilidade, emoção, pesquisa, leitura individual, aula expositiva dialogada, laboratório de informática, Educatron. Então, eles foram, eu falei para eles que a gente ia trabalhar, né? Expliquei também que era do meu curso.
e como ia ter as fotos, tudo, né? Então, eles foram no laboratório de informática, fizeram a pesquisa da vida, né? A biografia do Paulo Leminski, para conhecer, e a pesquisa do que é um poema, a estrutura do poema. Então, eles que foram todos fazendo a pesquisa no laboratório de informática. Toda uma estrutura de estrofe, de rimas, de verso, o que é uma estrofe, o que é um verso, as rimas. Só não trabalhamos metrificação, porque é um conteúdo muito complexo para eles, né? Então, só falamos no superficial das rimas. A proposta foi no CBEJA, aqui de Apucarana, né? Professora Linda Eco, já falei, né? Que foi no primeiro semestre noturno, o gênero textual poema. Então, eles foram no laboratório, lancei o tema para eles, eles foram no laboratório, pesquisaram a biografia, depois as poesias, a estrutura do poema. Então, houve a preocupação. Acho que pode passar, né, professora? Eu já falei esse slide, né? Então, ler, ouvir, compreender, interpretar. Então, ali tem as fotos, daí eles não declamaram assim, decorado, né, que para eles é muito difícil. Então, eles declamaram mais lá com o papel na mão. Então, pelas fotos, vocês podem ver que tem um pessoal adulto, né? Os meus alunos são adultos. Tem o seu Januário ali, que ele é mestre de obra. Ele trabalha o dia inteiro de pedreira aqui em Apucarana. Daí ele mora na cidade vizinha, Califórnia. Aí ele trabalha, estuda no CBEJA. Daí à noite que ele vai para casa dele. No outro dia ele volta de novo. As senhoras são diaristas, a maioria são diaristas. Outra trabalha no limpo escritório. Então, é um pessoal, assim, um pessoal trabalhador mesmo. Daí, eles declamaram as poesias, eles fizeram os cartazes, o cartaz, né, com a biografia do Paulo Leminski, e depois a gente fez um varal das poesias também. Como está ali na foto, acho que tem o varal também, né? Ali o seu Januário, como ele é mestre de obra, então ele mediu certinho. Ele trouxe a trena, ele foi medindo o cartaz, fazer retinho, as letras, tudo. Então, ele usou até o conhecimento que ele tem, né, de pedreiro para fazer tudo certinho. Ali na mesa dá para ver que eles estão riscando com uma trena, uma régua, certinho, eles fizeram o cartaz. Posso passar? Pode. Eles gostaram, né? Porque também é uma coisa assim que, né, ficar só estudando, só lendo, só escrevendo, né? Então, no começo eles se sentiram um pouco acanhados para ter que ler lá na frente, declamar. Então, para eles é uma coisa assim que eles têm bastante dificuldades, né, de se expor. Também na hora lá do laboratório de informática, daí tem uma professora que ela é readaptada, dela teve que também nos auxiliar, porque eles não sabem muito bem, né, assim, mexer no computador, para eles é meio difícil, mas digitar tudo, para eles têm essas dificuldadezinhas, né, por serem mais velhos com as tecnologias. Mas, então, os alunos tiveram bons, então, o papel, aí, Deixa eu voltar ali. tiveram bom desempenho, né, aprofundamento dos conteúdos, conhecimentos em relação ao poema, conseguiram identificar a estrutura e declamar a poesia com entonação. Daí eles declamaram com papel mesmo, né, porque para decorar para eles ia ser meio difícil, mas eles foram com entonação, tudo, né, mas foi... Né. Então, reflexão final. O papel do professor é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Assim, ele sempre deve buscar meios, estratégias e práticas para que o aluno tenha sucesso no ambiente social, escolar, social e profissional. Então, esse aqui é o nosso objetivo, né? Da escola, que o aluno tenha o sucesso, né? Não só ali na escola, mas também dentro da sociedade, profissionalmente também, né? Que a gente quer para a gente e quer para eles também. O uso da metodologia ativa, sala de aula invertida, porque eu joguei o conteúdo e daí eles que foram pesquisando. Eles que foram pesquisando lá para fazer tudo e expor na sala de aula. É uma ferramenta de aprendizagem de forma dinâmica, né? Porque daí ele sai do passivo, né? Se eu chego lá e falo, ó, essas são as poesias, nós vamos ler. Então, ele é passivo. Ele vai só ler a biografia,
ele vai ler as poesias, né? Quando a gente inverte os papéis, daí ele deixa de ser, né, o aluno passivo, ele vai ser ativo, né? Ele que vai fazer tudo. Então, é uma aula dinâmica, né? Ele tem que sair da carteira dele, né? E fazer ele pesquisar o conteúdo, né? Fazendo com que os alunos participem mais das aulas, sendo assim, dinâmica auxiliou os alunos a fixar e aprofundar os conhecimentos, né? Porque depois também dei mais uma explicaçãozinha de verso, estrofe, né? Mesmo que ele já tinha pesquisado tudo, depois na outra aula, não nessa. É a estrutura do poema, né? Conteúdo estudado, sendo pontos positivos para essa implementação. Então, grupo formadores, né? EJA geral, EJA formação geral, juntamente com a professora, né, a Liliane, quero agradecê-la, e todos os meus colegas fizeram que me tornasse uma profissional melhor para os meus alunos, né? Então, a gente acaba sendo, né, melhor para eles também, eles gostam mais das aulas. Então, quero agradecer a professora, todos os meus colegas, foi bom ficar nesse grupo, né? Tudo muito bacana. E você, professora Liliane, sempre com bastante paciência, calma, né? Então, isso ajuda para a gente, parte profissional da gente também, né? Para os alunos e o profissional da gente também, isso que é importante. Eles ganham e a gente, como profissional, também. Então, é isso. Parabéns, professora Yolanda, mas é isso mesmo, nós vamos crescendo juntos e nos fortalecendo, né? Então, é Sim, um trabalho de formiguinha, um vai ajudando o outro, aqui todo mundo se ajuda, né? Então, isso é muito importante. Você é, ali colocou eles para trabalhar, colocou a mão na massa ali com os alunos, eles declamaram bonito ali. é. Teve uns que até colocaram ali os dons que eles tinham, né, de pedreiro, o aluno tinha ali, colocou bem certinho a linha, e eles vão Sim, adaptando a função que eles têm externa, eles vão adaptando em sala de aula e utilizando, né? E isso é muito importante. E tirarmos eles do comodismo, né? Colocarmos eles para produzir, trabalhar, e isso é muito importante. Obrigada é. pelo seu compartilhamento aqui conosco e agradecemos muito. Obrigada, prof. É que eles chegam muito cansados, né? Esses mais velhos, que nem o do seu Januário, ele trabalha de pedreiro. As meninas de diarista. Eles chegam cansados, às vezes eles estavam assim, sabe, com a cabeça debruçada na carteira, né? Daí, uma aula dinâmica dessa, eles, né, tem que sair, tem que tirar literalmente a bunda da cadeira e fazer, né? Tem que Pôr mão sair na do massa. comodismo, né? Esse, É, mas é bom para eles, que às vezes eles estão muito no comodismo, então eles ficam muito parados ali, eles vão se desmotivando, e assim eu acho que já é um up para eles, né? Já é uma energia a mais. sim. Obrigada. Eu que agradeço. Agora, a Roseli gostaria de apresentar, Roseli? Sim, vou tentar aqui. Não, qualquer coisa nós damos uma mão aí. Eu primeiro vou clicar aqui no meu plano e depois no compartilhar, né? É, primeiro na apresentação, ali na setinha do lado do. Sim, já fui. Uhum. Ah, Daí eu vou no vocês. compartilhar. Sim. Pessoal, eu coloquei um link aqui no chat que é de checkout para vocês preencherem. Vou colocar novamente aqui. E vocês vão preenchendo durante as apresentações. Prof, saiu ali? Sim, já Tudo estamos certo? vendo. Tá. Então, o meu relato, prof, eu fiz em cima numa disciplina de artes. Eu pedi para a professora me ajudar, porque assim, eu sou professora PAE e eu acompanho dentro do ensino médio 2 alunos que têm autismo. Então, eu trabalhei na sala de aula, que ela também é professora do EJA, e ela gostou e ela quis que eu fosse apresentar essa aula junto com os alunos da canção Aquarela. E ela foi no colégio,
Daí o objetivo desse trabalho foi reconhecer a importância da imaginação. Então, eu peguei essa canção porque, para mim, é muito importante, porque como eu sou professora da educação especial, teve uma aluna que me marcou muito, que ela gostava muito dessa música anos atrás, e para mim essa música foi assim marcada e eu quis trabalhar com os alunos sobre isso, né? Porque é uma música lançada lá dos anos 80 e ela tem assim, a música ela remonta o universo inteiro da nossa vida, né? Desde lá da infância que vem. E no momento que eu comecei a apresentá-la com os alunos, eles gostaram muito, porque eu comecei a dar as folhas com a música, eles começaram a cantar, e eu coloquei no Educatrão também as músicas, né? Então, foi bem interessante. Aí é reconhecer a importância do desenvolvimento da imaginação, compreender que a criação humana está presente em nosso dia a dia. E a avaliação aconteceu mediante a observação da participação e envolvimento dos alunos na realização das atividades por meio de desenhos, abordando diferentes sentimentos que a música pode contribuir para cada um. E a implementação, os alunos eles desenvolveram atividades artísticas e analisadas todas as atividades propostas nesse plano de aula, elas contribuíram para que os alunos interagissem entre si, se socializando, dividindo materiais, usando a criatividade e suas melhores habilidades. Aqui é as evidências, daí aqui eu estou explicando para eles como que eu ia trabalhar, e foi passando a música, e foi muito interessante, que eles começaram a cantar junto, e nas folhas eu peguei a tinta aquarela, daí eles usaram tinta aquarela, o pincel, lápis de cor, lápis de escrever também, e deixa eu só mostrar aqui, essa aqui do sol foi meu aluno que é autista, que desenhou, e ele pintou assim que foi, ele ficou tão feliz porque saiu o sol, conforme ia tocando a música. Então, na imaginação dos alunos, é o guarda-chuva, é o castelo, foi a caravela, foi muito bonito. E eu, assim, para mim, me marcou bastante por eu ter lembrado tanto daquela minha aluna que eu já trabalhei, que tinha autismo, né? Que tem autismo ainda. E os resultados alcançados foi mediante a observação da participação e envolvimento dos alunos na realização das atividades, a apresentação de desenhos, o diálogo, o assunto em questão. Foi uma canção que foi ouvida, pintada, desenhada de muitas mãos diferentes, com jeitos diferentes, e cada um agia de uma forma, desenhava de uma forma, mas que com certeza pode ser trabalhado juntos, né? E a reflexão final ali, há sempre uma expectativa, que a educação que faz o futuro parecer um lugar de esperança e transformação. Então, é isso, professora, o tema da... Mas ficou muito lindo ali as pinturas deles, e é importante desenvolver o lado artístico, porque é um lado que é belo, né? Em qualquer área, em qualquer parte da educação, é um lado muito importante, e é lindo ali, ainda mais quando nós temos essa questão que eles têm, são portadores ali, você tinha até portadores de deficiência, então é um lado que é muito bom de ser explorado ali com eles. E como eu, assim, eu me vi um pouco perdida, porque eu não estou na EJA, né? Só que eu, na sala de aula, eu trabalhei com a professora que ela trabalha no EJA.
E assim ela gostou tanto desse trabalho que ela falou assim: eu vou fazer com os meus alunos lá à noite, e para ver a felicidade dos meus alunos que têm autismo, que o outro eu não quis colocar, ele fez a luva, mas a pintura dele assim foi, daí eles, a luva, sabe? É muito assim, para mim é muito prazeroso trabalhar com esses alunos, e esse trabalho me ajudou bastante. Ele auxilia muito, né? Que o lado artístico é algo que tem que ser explorado com muito carinho em Sim. todas as matérias, né? Então, E como parabéns. eu falei que como que eu estava com esses alunos, para mim tinha que ser alguma coisa da imaginação, né? Que como eles vivem num mundo imaginário diferente do nosso, então para eles mesmo a canção assim, você pode explorar do jeito que você quer, né? Com o lápis, com a tinta, com o lápis de cor, e eles desenham do jeito que eles acham que vem na imaginação deles. Sim, mas ficou Era isso, muito, professora. muito Obrigada. lindo. Parabéns, professor. Obrigada. A Elisângela tem reunião? Cadê a Sim, Elisângela? estou aqui. Gostaria de apresentar já na Sim, sequência? já apresento então. Abriu minha câmera? Não, para mim não abriu. Agora Aí, abriu. tá. Vou compartilhar aqui. Prof, dá licença um pouquinho. Eu posso apresentar sem compartilhar? Eu estou com o note emprestado? Ou senão vou ter que dar. Eu compartilho para você. Ah, então tá bom. Tá. Desculpe, tá bom. Eu compartilho Tá. daí para você. Pode ficar tranquilo. Prof, eu também estou na mesma situação, porque eu até tenho aqui computador na escola, mas daí não funciona o microfone. Daí eu estou no meu tablet, o tablet é ruim, não tem como, tá? Mas eu daí, compartilho, podem ficar tranquilos. Tá bom. Tá, então o meu relato, né, foi com a disciplina de ciências. Eu trabalho no Colégio Estadual Rui Barbosa, tem uma turma de EJA lá, e o objetivo foi identificar as características morfológicas e fisiológicas das plantas. Aí eu escolhi a flor para nós fazermos uma atividade prática. Aí a estratégia foi aula teórica, então eu expliquei primeiro o conteúdo, usei inclusive os slides daí do 7º ano, né, porque nós não temos slides, né, desse conteúdo. E depois eu propus uma atividade maker para eles realizarem em pares ou trios. Então, a aula que eu escolhi foi a aula 32, que é flor, fruto e semente, características morfológicas da flor e do fruto. Então, conforme foi combinado com os alunos, né, depois da exposição do conteúdo, eu combinei com eles que na próxima aula seria para eles trazerem uma flor, então cada aluno trouxe uma flor, e aí nós fomos reconhecer ali na prática as partes da flor. Então foi bem bacana, assim, que até então eles tinham visto só no slide, né? E aí eles puderam colocar a mão na massa mesmo. E aí daí um ajudava o outro e tal, né? Então foi bem, bem bacana, assim, a experiência. Eles gostaram bastante. Aqui eu mostrei, então, alguns dos trabalhinhos, ó, que eles fizeram. Ficou bem joinha, ó, bem bonitinho. Então, eles colocaram ali as partes da flor, né? Desmontaram a flor inteira, escreveram o que era cada coisa. Eles só não quiseram que tirasse foto do rosto. Não queriam tirar foto aquele dia. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Daí ficou assim as fotos, mas dá para ver, né? Sim. Olha lá. Ficou bem bonitinho o trabalhinho deles. Deu os resultados alcançados. Então, eles demonstraram, assim, bastante interesse, né? O aprendizado, achei que foi bem bacana entre eles, porque eles participaram bastante da aula. Foi uma aula, assim, bem produtiva. E a atividade maker, né? Acho que deixa a aula mais leve também, né? Eu já percebi que eles gostam bastante.
né? Eu até nem sabia que essa parte prática era maker, que falava, né? A atividade maker. Mas no fim, às vezes, a gente acaba sempre fazendo, a gente não sabe que é esse o nome correto, né? É que eles vão mudando, né, o nome. Sempre. E a reflexão final, achei que foi uma aula extremamente produtiva, né? E os alunos adoraram. E vamos fazer mais vezes, né? Porque eles gostaram bastante. Então, acho que o que deu certo, a gente tem que fazer mais vezes. Tem que aproveitar, né? Sim. Então, era isso. Não, parabéns, professora. Ali é muito bom que você pegou partes vivas das plantas, né? Uhum. Então, isso traz já um toque com a realidade deles, né? Então, eles muitas vezes estão só ali no livro, só ali no papel e trazer o prático para eles ali, associado à realidade, para eles identificarem, é ótimo, né? Então, você conseguiu trazer esse prático associado à realidade deles ali. Parabéns, Sim. professor. Obrigada. Eu vou compartilhar aqui o da Márcia. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, conseguiram responder o formulário ali do checkout? Nós temos na sequência a Luciana, a Milene, daí já colocamos também você, Norberto. Norberna. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Posso ir lendo? Eu tinha escrito no papel, como eu Não, tinha te já falado. estava abrindo agora já vai dar certo. Tá carregando ali e já abre na apresentação. Tem que estar bem lento. Sim, Nelly, tranquilo. Tá lento demais aqui. Deixa eu tentar abrir aqui pelo outro, enquanto vai. Tá muito lento nesse dali, acho que tem que trocar a rede. Deixa eu colocar nesse que tá colocado aqui. Ah, agora foi. Pode começar, Márcia. Tá.
Então, prof, eu não estou atuando na EJA esse ano, mas essa implementação, esse trabalho eu fiz com uma turma que era minha ano passado. Uhum. Então, eu fiz no componente curricular, desculpa, estou nervosa, é geografia, e essa turma é uma turma que era minha, é uma turma que eu gostava muito. É uma turma assim, que ela é diferenciada, não diferenciada, mas eles são pessoas assim, todos eles de 40, 50 anos, 55 anos. E a maioria deles trabalham numa associação de reciclagem, e eles trabalham o dia todo, como foi a colega falou lá no primeiro, é parecida a história, as histórias. Eles trabalham o dia todo e chega à noite, eles estão lá felizes, alegres, contentes, querendo estudar com aquele amor, sabe? É uma turma assim que todos os professores da escola têm a maior admiração pela como é que eu posso dizer para vocês? Pela força de vontade deles. Então, é o componente curricular Geografia, é uma turma bem querida, bem participativa. O objetivo seria, né, como seria a folha de geografia, conhecer os estados brasileiros e suas capitais e entender a localização dos estados brasileiros, já que quando eu trabalhei com eles no ano passado, era uma alegria para eles quando a gente contava história, quando trazia as histórias, ou como se formou os estados, sabe? Eles tinham muita curiosidade, muita pergunta. Então, eu né, peguei esse eixo. Então, os indicações dos objetivos propostos para a instituição de ensino e para alcançar. Então, a aula tem como objetivo trazer para os alunos do EJA os estados brasileiros e suas capitais. Tá, para mim que está bem ruim, tá, prof? Meu note está muito ruim. E também trouxe a atividade de uma forma lúdica e divertida, tá? Foi uma aula bem simples, mas bem divertida e bem na praticidade, tá? Então, no primeiro momento, eu levei um documentário, que tem Educatron, eles assistiram, relembraram as aulas do ano passado, e teve aquele momento de saudade, tudo, que eles gostavam, né? Eu já escolhi esse tema porque era um tema que eles gostavam de falar, das capitais, que eles gostavam de falar, para onde eles gostariam de ir, de passear. Então, eu organizei os alunos em dupla, né? Fiz a metodologia de pares, e levei uma lata. Nessa lata tinha os estados, nem vou ler ali porque eu não estou enxergando bem. Eu levei uma lata, e nessa lata tinha os estados e as capitais. Daí, um de cada dupla pegava, ia na lata, né, pegava o estado e pedia para o outro, né, colega, para outra dupla responder. E assim a gente foi fazendo no quadro até preencher todos os estados e capitais do Brasil. Esse foi o primeiro momento da aula. No segundo momento, a gente fez eu não vou ler ali, prof. Tá? Porque eu não estou enxergando, está bem ruim meu note. No segundo momento, teve aquela roda de conversa, uma dinâmica, para onde que eles queriam conhecer, aquelas histórias, aqueles relatos de quem trabalha com a EJA, sabe, que eles gostam de falar e contar, né? Foi uma roda de conversa bem criativa, eles trouxeram os sonhos que eles têm de viajar, de conhecer outros lugares, minha filha foi morar lá, sabe essas histórias que só na EJA que tem, né? É verdade. E a terceira atividade que eu dei para eles ficou lá no caderno, eles pintaram as 5 regiões do Brasil, né? Daí trouxemos toda aquela dinâmica de novo, onde que fica, por exemplo, Mato Grosso, a capital, Paraná, Curitiba, fizemos toda aquela dinâmica de novo, pintaram e colaram no caderno. Assim, foi bem legal, uma aula bem simples, assim, no olhar, mas foi de muita valia, muita experiência e muita risada também, porque eles são muito divertidos. Eles não quiseram tirar foto do rosto, eles não tiram, mas eu consegui tirar bastante assim, deles fazendo atividade, né? E ao final, ali que eu posso dizer que foi dessa publicação, percebeu que todos realizaram atividades e a dinâmica foi muito êxito, foi de muita assim, valia, de muita participação. E até eles pediram que queriam de novo mais aulas assim, porque foi uma aula bem simples, mas uma implementação bem simples, mas bem participativa, onde todos participaram, tá? Tem a reflexão final, né? Então, durante essa implementação, percebeu-se que todos os resultados foram alcançados, e de grande valia, porque foi muito divertida a dinâmica, algo que surpreendeu até eles mesmos, porque eles não esperavam que eles iam contar e fazer tantos relatos da vida deles, né? Onde eles gostariam de ir, ou onde eles foram, né? Onde que os parentes moram. Então, foi assim, bem participativa de todos. Mas é importante essa participação deles, essas atividades, tudo vai fortalecendo ali na EJA, né? Viu, prof? E a gente que não está na sala dela também, que eu estou bem, outra prof falou, a gente fica meio perdida, meio
nervosa para apresentar, porque eu não estou na sala de aula esse ano. Sim, daí apura um pouquinho, né? Mas Parece que a vai gente dando perde o certo. gancho, né? Então, seria isso. Daí a próxima seria parabéns, professora. Antes de tudo, obrigado pelo compartilhamento aqui conosco. A próxima seria a Luciana. Luciana, Oi, prof. tudo bom? Tudo bem? Eu vou tentar aqui compartilhar. Vamos ver. Uhum. Não entrou, né? Às vezes, para nós, demora a aparecer um pouquinho. Aqui, por enquanto, não apareceu. Não? É tela cheia, né? É, Então, aperto aqui, não vai. Não foi. Não apareceu? ainda não. Você foi na setinha que tem ali do lado dos emojis. Espera aí só um pouquinho. Apareceu ou não? Ainda não apareceu. Tem uma setinha ali do lado de uma mãozinha. Uhum. É, essa mesmo. Daí você Tela vai, inteira. pode É a tela selecionar. inteira? A tela inteira ou uma janela? Pode ser a tela inteira, que daí nós vemos o que você está vendo ali. Então, já apertei. Daí você tem que selecionar a tela, ele pede para você selecionar, daí você vai em partilhar. Entrou? Ainda não, você selecionou ali o partilhar? Uhum. Peraí, deixa eu sair aqui. Então, não está abrindo compartilhar aqui para mim. Você vai na setinha, daí você pode selecionar a tela inteira, daí ele pede para você escolher ali, selecionar Eu e fui na partilhar. Daí setinha. nós vemos o que você está vendo. Ó, eu fui na setinha, a tela inteira, e daí não abre o compartilhar para mim. Não abre? Mas eu abro aqui então. Deixa eu abrir aqui. Que eu já troquei de rede, daí já ficou mais rápido. Uhum. Ô, Liriane, Oi? aqui, Alda. Enquanto ela compartilha lá, você pode me responder uma dúvida? Sim? Eu fiz inscrição para a terceira jornada e eu fiz inscrição em 2 cursos. Queria cancelar um, tem como não? Tem, é só você entrar lá no local que você fez a inscrição e ir na lixeirinha do lado. Ah, beleza, tá bom. Obrigada. Ah, demora a carregar. Ah, eles prorrogaram também o prazo das inscrições até dia 24. Quem ainda não conseguiu fazer a inscrição e quiser aproveitar, está aberto até o dia 24 daí.
Enquanto vai abrindo ali, eu vou colocar também no chat o formulário da avaliação da segunda jornada. Vocês preencheram o formulário desse check-out e o formulário da avaliação agora. Se vocês puderem estar preenchendo ali. Hoje tá lento. Então, quando você clicou ali na setinha e selecionou a tela inteira, ele não apareceu, Luciana? Ele não apareceu para compartilhar, professora. Não sei por quê. E numa guia ele aparece? Uma guia? Uhum. Quer que eu tente aqui? Uma guia? Tenta uma guia ali, que o meu está demorando a abrir aqui. Não, também não dá a opção. Não, pera aí só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Acho que agora deu. Agora deu. Deu? Uhum. Tá aparecendo? Tá. Uhum. Só você abrir agora. Uhum. Deu? Apareceu? Ele apareceu a página de relato da tua atividade ali. As atividades ainda não. Espera aí, então, que eu já abri. Sala de aula, não. Foi? Não? Ainda não, ele está no relato de reunião ali. Não. Espera aí, só um pouquinho. Vou voltar lá, então. Aqui. Deixa eu tentar por aqui também pelo outro. Foi? Vou tentar aqui também pelo outro, enquanto você tenta aí. Agora foi, professor? Foi? Foi, agora está aparecendo. Agora foi, né? Uhum. Então tá bom. Então, boa noite a todos. A minha implementação, por ser pedagoga, é um pouco diferente dos professores. Eu fiz uma reunião com os meus professores e fiz uma observação de sala de aula. Para essa reunião, tinha vários temas que eu poderia escolher. Eu escolhi acolhimento na EJA. Aí eu pensei como que eu ia elaborar essa reunião para os meus professores. Foram 15 professores que participaram dessa minha reunião, foi no período da manhã, e foi lá no CBEJA, professora Maria Deodelina, aqui em Curitiba. Então, quando se fala de acolhimento, a gente pensa muito no aluno, e a gente tem que pensar mesmo, nossos alunos da EJA, né, eles precisam ser muito bem acolhidos, mas eu pensei também, primeiramente, acolher o professor, porque muitas vezes a gente só fala de acolhimento do aluno, e a gente esquece de acolher o professor. E o professor também precisa ser acolhido, precisa ser ouvido, muitas vezes precisa desabafar também. Então, eu acho que a gente precisa proporcionar para o professor esse momento também. Então, para essa reunião, eu fiz lá no CBEJA, e eu fiz da seguinte forma. Eu vou passar aqui a foto para vocês entenderem. Eu preparei um cantinho lá, especial, lá no CBEJA, levei puff, levei tapetinho, almofada, coloquei umas balinhas, um chocolate, algumas frases positivas, colchonete, e fiz primeiramente um momento de relaxamento com todos os professores. Quando eu fui convocá-los para essa reunião, eu pedi que cada um também trouxesse uma foto que fosse muito significativa para a vida dele, do professor, e cada um trouxe essa foto, e foi um momento muito especial que cada um compartilhou a foto e disse o porquê que aquela foto era significativa na vida dele.
Então, foi um momento ali de desabafar, de falar, e muitos se emocionaram. Então, foi um momento bem agradável, assim, para todos. Aí, posteriormente, a gente falou do acolhimento do aluno, falamos bastante, e o interessante é que esse espaço aí que eu montei para os professores, ele está lá até hoje, né? Sem as carteiras, e a gente deixou esse espaço assim, e os professores, eles estão utilizando com os alunos agora esse espaço. Então, eles levam os alunos lá, fazem uma atividade diferente. Nós estamos com alunos, assim, com bastante ansiedade, que tem muita ansiedade, alunos que fazem tratamento no CAPES, e precisa ser ouvido, precisa ser acolhido. Então, esse cantinho aí ficou. Depois da reunião, ele ficou montadinho ali, tá? Então, esse foi um dos momentos da minha implementação com esse... Então, os temas que eu poderia ter escolhido seria metodologias ativas, importância do acolhimento na EJA, as práticas de leitura, e atendimento e comunicação. Então, eu escolhi o acolhimento na EJA, tá? Então, foi lá no CBEJA, né? Aqui a gente pode passar. Os recursos, eu falei todos ali para vocês, né? Aqui não está indo. Isso, acho que só aqui. Tá? Então, esse foi um dos meus relatos. E aí, eu fiz a observação de sala de aula. Não sei se está entrando aí, prof. Entrou? Não, ele está no relato ainda. Está no relato, né? Eu acho que você tem que fechar o relato para ele abrir uma observação. Deixa eu ver aqui. Vou fechar aqui o relato. Não, acho que não vai entrar. Não, acho que saiu, né? Agora ele saiu. Saiu o compartilhamento? Saiu. Deixa eu ver aqui de novo, uma guia. Observação de sala de aula. Entrou? Sim. Entrou, tá? E a observação de sala de aula, eu fiz com uma professora, que é professora de geografia. Essa professora, ela é bem antiga lá no CBEJA, ela está lá desde 2005. Então, uma professora bem experiente na EJA. Ela trabalhou sobre globalização, tá? E ela teve a interação com os alunos, foi muito boa a interação dela com os alunos. Ela começou a aula pedindo para que eles falassem o que eles entendiam sobre a globalização, trouxe primeiro a experiência deles, se eles tinham algum conhecimento sobre essa aula, alguma coisa assim, para daí começar, tá? Ela, aqui está falando da gestão do tempo, ela iniciou certinho no tempo planejado. A metodologia, ela foi uma metodologia ativa, ela usou bastante recursos tecnológicos, o Educatron, né? Usou uma comunicação adequada e sempre procurando interagir com os alunos. Então, foi uma aula bem dinâmica, tá? Então, a princípio é isso, professor. Mas é muito importante ali a parte de você recepcionar esses professores, de você conversar com eles, de fazerem essa roda ali para debaterem. É importante a ação em pares, né, que você fez ali, para o fortalecimento da própria equipe, né? Então, é algo que faz a diferença ali em sala de aula, para eles verem que eles não estão sozinhos, né? Sim, com certeza. Para você. A Milene está aqui conosco. Ele está carregando ali, ele já abre a apresentação.
Já abriu, já. Pode começar. Então, eu peguei, sabe, um tema, assim, para trabalhar com eles, que eu pensei, assim, para apresentar mais visualmente, que eles pudessem compreender mais rapidamente, assim, o conteúdo, né? Visto que eu não tenho turma de EJA, né? Então, eu tive que ir para uma turma que, na verdade, não era minha e tal, né? Não sabia bem ainda sobre o que eles já sabiam sobre o conteúdo. E eu gosto bastante de trabalhar com jogo e tal, né? Então já. Mas no início estava meio sem ideia. Aí que eu sim, me veio assim, né? Que a gente que sempre procura essas coisas vai aparecendo, né? Assim nas pesquisas e tal, né? Ou até no próprio Instagram. Não lembro bem aonde que eu vi. Só sei que daí eu vi e já baixei. O bingo, localização dos continentes e oceanos no mundo. E eu gostei desse tema porque, assim, eu me preocupo como professora de geografia, né? Eu sou professora de geografia e de português. Eu me preocupo, assim, porque eu vejo que, às vezes, até chega lá no ensino médio, eles não sabem se localizar, né, direito. E quando eu vi, eu achei esse tema bom para trabalhar, porque você mostra ali, né, no mapa, no globo, e dá para fazer uma aula, vamos dizer que mais rápida, né, com eles e que eles conseguem ali compreender. Esse bingo é legal porque, na verdade, tanto dá para jogar ele, né, com as cartelinhas, até eu trouxe, que eu achei que não ia dar, acho que até nem anexei, eu tinha o PDF desse aqui, mas dá para jogar assim e dá para jogar com link, dá para jogar online também esse bingo. Ele vem até o link certinho, mas no caso eu fiz com eles, né, ali no presencial, então imprimi e tal. Daí tem a cartela para a gente ir acompanhando, né, também, vai marcando, né, ali, vai sorteando. Então, ali até para mim não me perder, vou ler ali o objetivo, né, da aula. Compreender que o planeta Terra é formado por oceanos e continentes, conhecer as proporções da Terra e água existentes no planeta, identificar e localizar continentes e oceanos. Aí, assim, o que eu fiz? Eu peguei os papeizinhos com as perguntas, porque a gente distribui as cartelas para eles, e aí tem as perguntas. Mas o interessante é que, assim, não necessariamente você precisa usar as perguntas que estão, né, no material. Você pode criar também as perguntas. Mas eu achei bem interessante, assim, né? As perguntinhas, acabei usando as que vieram mesmo. E aí você, primeiramente, claro, mostra lá, né? Eu mostrei primeiro a localização, falei um pouco sobre cada continente, no qual a gente se localiza, né? Os outros continentes, quantos continentes tem. E depois disso, eu fui sorteando, né? Fui fazendo o bingo. Daí, no caso, eu daria uma caixa de bombom, né? Para o que vencer, né? Tive que dar, né? Duas, na verdade. 2 venceram. Então, primeiro passo, apresentar o conteúdo, falar, foi uma coisa mais rápida, assim, né? Apresentei, mostrei, levei o globo, depois vai ter ali nas fotos, mostrei no mapa, né? Fiz ali depois, sorteei as perguntas, alguns não sabiam ali na hora, porque, né, são várias perguntas, se não me engano, é 16 perguntas ali. Aí eu ia ajudando, ia comentando, né? É bom até essa atividade para fazer retomada de conteúdo antes da prova e tal, achei bem interessante. E aí, daí assim, o que marcasse a cartelinha inteira ganhava, né, o jogo. Então aqui, ó, eu coloquei que foi levado, né, o planisfério, o globo terrestre, o mapa também. Após mostrei ali oceano, continente e tal, né? Não vou ler bem ali tudo, mas executando. Eu não li, assim, não cheguei a ler um texto sobre o assunto, porque eu fui explicando, né? Eu coloquei ali, será lido um texto? Na verdade, eu fui explicando ao mesmo tempo que fui mostrando ali. E aí depois fiz o bingo. Pode passar, prof. A parte aí. Eles marcaram a cartela, né? No caso, 2 marcaram, 2 conseguiram
no mesmo momento, né? E aí, como eu já falei, né, o bingo ele pode ser feito online. E aí se deu ali a avaliação se deu pelo envolvimento. E deu para ver assim que todos se envolveram. Achei muito, muito interessante assim, né, essa atividade. Assim. Até aqueles muitas vezes, né, que ficam dispersos ali, a professora comentou que eles gostaram, sabe, da atividade. Eu acho que é isso. Daí aqui tem umas fotos ali que eu coloquei, né? Eles marcando, e daí 2 conseguiram ganhar. Ao final da atividade, os alunos conseguiram se localizar, país, né? E, como eu falei, a gente vai ali, no caso, serve até como uma retomada. Fiquei bem contente com o resultado. Aqui, os resultados foram muito bons, né? As dicas de cada questão, porque são questões simples. Ó, eu vou ler uma aqui para... Então, aqui, ó, são alguns dos países que compõem a América Latina. Daí eles tinham lá, né, as opções. A resposta ali era Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, né? E aí, assim, são perguntas bem tranquilinhas. Como eu falei, ou dá para usar assim, ou a gente mesmo cria, dá para criar várias perguntas a partir disso. Não, mas a ideia sua é muito boa ali. A questão do bingo com a EJA, ela é muito... Eles participam porque eles gostam do bingo ali, ainda mais quando tem os prêmios, eles adoram, e ainda mais quando pega a matéria, né? Então, como você abordou ali perguntas ali até em qual continente que eles nasceram, em qual local, eles já vão associando com a realidade deles. E isso é muito... vai englobando junto com a matéria e vai trazendo de uma forma divertida e dinâmica ali. Eles vão interagindo, vão respondendo e vão participando. Isso que é o mais importante ali na EJA, né? Então, parabéns, professora, pelo seu relato ali, pela sua aula. A Norbena gostaria de apresentar agora, Norbena? Oi, Líria. Tudo bom? Você consegue tudo? Você consegue ir passando para mim, Líria? Sim, eu vou abrir aqui. Então, tá bom, obrigada. Aqui no Educatron ainda não sei fazer bem direitinho. Então, melhor eu pedir para você. Não, tranquilo. Vou passar aqui. Cuida da barriga, né? Ah, novidade, a gente vai aprendendo junto. Eu vou fechar a porta ali. Sim. E já volto aqui. Oi, eu vou fechar aqui que eu vou apresentar. Oi, como é? Pronto. Eu tô abrindo aqui o teu relato, mas eu tô com 2 notebooks, os dois estão na mesma velocidade. Ai, mas a internet hoje aqui tá lento mesmo. Tá? Faz parte, às vezes não é quantidade, é qualidade. Né? Mas vai dar certo aqui.
Apareceu para você? Posso começar, Liri? Sim. Então, o meu é um relato de observação de sala de aula. O tema, né, que eu escolhi foi o atendimento especializado, visto que nós temos aqui no Francisco Letinoski, a turma do segundo semestre, nós temos 3 alunos com laudos de deficiência intelectual. Então, eu aproveitei, que também é a minha área, que é o que eu gosto muito, né, de fazer, e aproveitei para fazer esse relato lá. Então, a instituição de ensino é o Colégio Estadual do Campo Francisco Letinoski, em Quitandinha. Turma é o segundo semestre e os objetivos: contribuir para a implementação de práticas pedagógicas inclusivas, né, no caso, analisar as interações construídas entre professores, alunos, conhecimentos sistematicamente construídos e observar metodologias inclusivas. Então, a temática, como eu disse, foi o atendimento especializado, né? A professora, ela não participou do dia, né, da nossa reunião, e ela não sabia que os 2 alunos da sua classe tinham laudos de DI. Assim, foi feita a descrição da característica, né, da deficiência e de metodologias que contribuíam para o aprendizado desses alunos de uma forma inclusiva. Um desses nossos alunos foi alfabetizado no ano passado, então a gente tem que avaliar ele de uma outra forma. Os estudantes da EJA, né, a gente tem que ter uma observação diferente deles, uma atenção, um atendimento diferente, realmente. Então, a descrição da observação em sala de aula. A professora organizou a sala de redação e leitura com eles para recepcionar os alunos com a temática de lendas do nosso município. Assim, ela iniciou a aula com a metodologia Storytelling, contando histórias da sua trajetória profissional, incluindo lendas. Então, assim, ela usou, quando ela começou a trabalhar muito tempo atrás, quando voltava à noite, para falar das lendas, aproveitando já o folclore e tudo, ela já aproveitou esse momento, que é uma coisa que os alunos gostam de contar, eles gostam de contar os causos na EJA, né? E após ela pediu para os alunos contarem sobre as lendas do município que eles conheciam. A princípio, a maioria ficou assim um pouco tímida, mas daí eles vão se soltando e vão contando, virou uma roda de conversa, né? Todos os alunos foram avaliados pela oralidade, pela realização de pesquisa. Depois que ela falou sobre as lendas, ela foi falar no que era folclore, o que fazia parte do folclore brasileiro, do folclore de Quitandinha. Então, ela fez a interpretação através de desenhos com esses alunos. Muitos ainda não sabem produzir textos com coerência, mas eles desenham muito bem. Então, ela também fez a interpretação pictográfica. Eles fizeram um desenho, falaram, né? E desenharam sobre o que eles haviam entendido. Nas próximas aulas, realizarão uma redação com o tema escolhido. Estão fazendo hoje lá, inclusive. A professora conseguiu incluir todos os alunos em sua atividade. Inclusive, um dos alunos que a gente conversou, né, tivemos um feedback na 3ª aula, e eu percebi, até na foto dá para ver, depois vocês podem perceber, ele está meio excluidinho, assim, ele não está falando. Mas depois do feedback com a professora, que eu falei, veja, ele é assim, ela não sabia, ela passou, ela mudou a forma como ela trabalhou com ele, e ele conseguiu fazer a avaliação da forma pictográfica. Veja, às vezes é só mudar a maneira, né, de trabalhar que dá certo. Aí ali, né, a gente tem as fotinhas, né, a ficha de observação em sala, daí assinado pela professora.
E foi tão legal que o feedback a gente fez no mesmo dia. Quando ela voltou para a sala de aula, ela já conseguiu mudar a metodologia, mudou a estratégia e o aluno já se enturmou. Foi bem, bem bacana, assim. E os alunos acolheram ele também. Então, ali está a turma, né? A sala de redação e leitura, os meninos, as moças e as lendas que eles desenharam. Aí, os resultados alcançados. A professora, com a sua metodologia, conseguiu avaliar a interpretação e produzir, junto com os alunos, textos narrativos, orais e escritos, avaliando a interpretação através dos desenhos. Com essa... Vou ter que chegar mais perto, não estou enxergando direito. A idade chega, a gente tem que... né? Com essa percepção, a professora conseguiu incluir alunos com laudos de deficiência intelectual moderada, onde todos puderam participar e expor suas ideias. Durante o feedback formativo, foi alertado quanto à participação e acolhimento de um novo aluno. Então, no próximo momento, mesmo foi acolhido com diálogo e interação com os colegas da mesma faixa etária. Esse já é o fim, já. Mas parabéns ali, Norbena, pelo trabalho em conjunto com a professora. Às vezes é o que vem ali do externo que consegue auxiliar. Ela não tinha percebido essa dificuldade que eles tinham laudo, e depois dessa percepção externa, né, ela conseguiu atendê-los ali da melhor maneira ali possível, né? Isso que faz a diferença nesses alunos ali. Deu uma saída aqui, mas... Uhum. Quem que gostaria de ser o próximo da sequência? Posso ser eu? Opa. Tanto faz. Pode ser sim. Você consegue compartilhar, Éder? Acredito que sim. Vamos compartilhar direto da página aqui da... Quem vamos compartilhar aqui? Aparecendo aí? Sim. Aí eu posso colocar aqui a apresentação de slides, vai ficar tela maior, né? Sim. Ok. Então, boa noite a todos, inicialmente. O meu componente curricular é filosofia, né? Sou também professor de História e Sociologia, mas nesse caso eu tive aulas no primeiro semestre com uma turma do EJA, num CBEJA, aqui em Francisco Beltrão, que eu moro, e então implementei essa aula no final do primeiro semestre ainda, ok? Com a minha turma mesmo, que era a minha turma, digamos, que eu estava lecionando nesse semestre, filosofia. Era a turma do módulo 1, né, do novo ensino médio. O objetivo, então, dessa implementação desse plano de aula, com essas metodologias ativas, ocorreu nesse contexto, né, do curso Formadores. A implementação eu faço outras vezes, digamos assim, de outras metodologias, mas aqui, digamos, pensando já no nosso curso, né, que eu implementei, a metodologia ativa da aprendizagem baseada em problemas, né? Essa metodologia, ela tenta possibilitar ao aluno, aos estudantes, né, o aprendizado a partir de desafios da vida concreta deles, né, onde eles podem encarar situações em determinados contextos, trabalhando com a reflexão, com a criatividade deles. Então, o objetivo dessa estratégia, dessa metodologia, é criar essa conexão entre a teoria e a prática. É mais eles, né, nossos alunos da EJA, que vêm de um mundo, digamos, mais adulto, onde eles têm já uma atividade profissional, um trabalho, né, onde eles estão mais
assim, em direto contato com a vida prática do que com a vida mais teórica ou acadêmica somente, né? Então, o objetivo seria permitir o estudante aplicar o conteúdo estudado, né, ajudando, assim, eles a entenderem o conteúdo na prática com um maior engajamento, com uma autonomia, com protagonismo. Esse seria o objetivo principal dessa implementação. Em que contexto que aconteceu isso, né? Com qual objetivo aqui no plano de aula do curso, né? Nós estamos já, digamos, no final do curso de filosofia, digamos, desse componente, que a gente estava estudando sobre os filósofos contemporâneos e a relação entre a questão ética e o mundo da ciência. Dentro da ciência, nós temos, por exemplo, a questão da bioética, né? Que aborda, por exemplo, com a biologia, com a medicina, ela surgiu no contexto da medicina, né, nos anos 70 nos Estados Unidos. Mas aqui eu tratei com eles de maneira especial um filósofo, talvez, acredito que vocês conheçam, né, mesmo que não é no campo da filosofia, talvez ouviu falar, que é o Hans Jonas, e que ele desenvolve uma chamada ética da responsabilidade. É uma ética, que toda forma de ética envolve uma reflexão sobre o comportamento humano, sobre as nossas ações, decisões, né? Nesse caso, o Hans Jonas, ele pensa não só na ação humana, mas nos reflexos dela para as futuras gerações, e nisso engloba a questão ambiental, a questão da preservação da natureza, do meio ambiente. Por quê? Porque é uma responsabilidade nossa com as futuras gerações, por isso ética da responsabilidade, pensar a questão ambiental para as futuras gerações. É uma responsabilidade do hoje pensar no amanhã, pensar no futuro. Então, como a metodologia, digamos, era aprendizagem a partir de problemas, eu apresentei a eles o problema hoje, 2 problemas, na verdade, problema ético, como as nossas decisões, os nossos comportamentos humanos acontecem na nossa contemporaneidade, né? Esse filósofo é contemporâneo nosso aí do século XX, né? Estamos no 21 agora, mas acredito que muitos de vocês, como eu, somos do 20 ainda, né? De nascimento. Então, o problema ético e o problema ambiental, hoje, né? Da preservação do meio ambiente, da natureza e tudo mais. Então, esse era o problema, o ponto de partida para eles pensarem, né? Preservação, futuras gerações, né? Problema ético envolvido nessa ética da responsabilidade. Partindo desse problema, eu procurei apresentar um pouco do pensamento desse autor, desse filósofo, né, o Hans Jonas, e depois sugeri para eles terem um maior protagonismo que eles fizessem uma pesquisa para aprofundar melhor o que é essa ética da responsabilidade, né? E aí dei espaço a eles para trabalhar individualmente, também em duplas, ou algum caso em trio, né, pequenos grupos, pesquisando livros e abrir a possibilidade até da internet, né, porque temos que usar todas as ferramentas hoje, né, com indicações de alguns sites mais confiáveis e direcionados, né, também, mas dando uma liberdade a eles de trabalharem, pesquisarem, encontrarem, e aí essa parte teórica, digamos, mais diretamente envolvida com a filosofia. O outro lado da moeda, e aqui por isso se torna um trabalho interdisciplinar, né, e também um problema concreto, é a questão mesmo do meio ambiente e tal. Coloquei algumas perguntas para eles, por exemplo, se eles conheciam na cidade deles, na cidade, no caso, né, iniciativas de preservação do meio ambiente, programas, sei lá, municipais, ou, né, iniciativas de ONGs, ou de várias maneiras que eles conhecessem iniciativas que pudessem colaborar para essa questão da preservação do meio ambiente. Aí eles responderam a isso e tal, e depois eu pedi para eles pesquisarem também sobre diversas formas inovativas de preservação do meio ambiente, e depois que eles então pensassem e sugerissem algumas iniciativas, né, que eles pudessem sugerir, né, nesse contexto de novas iniciativas de preservação do meio ambiente, relacionando com a ética da responsabilidade desse filósofo Hans Jonas. Eu estou me delongando um pouquinho aqui para explicar um pouquinho melhor, né, a questão aqui. E aí depois eles iriam relatar isso à turma e produzir, digamos, algo assim mais específico, até para avaliação, mas o problema aqui, o objetivo não é só a avaliação não é só o trabalho final, mas é todo o processo, né? Eles prepararem um cartaz, um mapa mental, um mapa conceitual sobre essa questão, relacionando as iniciativas e a ética da responsabilidade. E aí eles fizeram isso, né? Os passos foram esses. Eu já, aqui deixa eu voltar para o arquivo, eu me antecipei talvez aqui a forma como eu coloquei, tem aqui uma
exemplo, algumas fotos, ó, da turma, no momento que eles estavam trabalhando no primeiro momento individualmente, e eu coloquei algumas imagens de alguns cartazes aqui, vejo alguns que têm uma capacidade um pouco melhor até de escrita ou de artística de cores, outros com uma maior dificuldade, por exemplo, esse primeiro aqui à esquerda, né, de uma forma... Então, tem até alguns outros que eram maiores, cartazes mesmo, com imagens e tal, acabei até não colocando tudo aqui, por exemplo, programas de hortas comunitárias, surgiram essas ideias, né, preservação da mata ciliar e outras questões bem, bem interessantes, né. Então, foi o que a gente fez, digamos, a atividade que a gente realizou com eles. Indo para um resultado, uma soma final, né, digamos assim, a avaliação disso, então, pensando mais na questão do método aqui, que na questão do tema eu falei bastante, acho, para vocês, essa metodologia da aprendizagem baseada em problemas, né, é um método que hoje é muito utilizado, ele, sobretudo, para preparar os alunos para resolver as questões do mundo real deles, no caso, nossos alunos da EJA que são mais adultos, né. Essa metodologia hoje é muito reconhecida, né, por auxiliar o estudante a entender o conteúdo na prática, com maior engajamento, com maior protagonismo, com maior autonomia. Então, o objetivo desta metodologia na filosofia que seria aqui unir as humanidades, no caso a ciência humana, a ética, a filosofia, com as ciências também naturais, e pensando os valores éticos e de como as ciências devem lidar com o problema da vida, né, com a vida humana, com a vida na Terra, com a vida das futuras gerações e tudo isso, né? Então, o Hans Jonas, esse filósofo, nos ajuda a pensar essa ética centrada não só sobre o humano presente, mas também nas futuras gerações e estratégias de preservação para a responsabilidade para com a natureza. Então, acredito que essa abordagem tenha contribuído para o crescimento intelectual e crítico dos estudantes, auxiliando eles a desenvolver essa capacidade de pensamento crítico, de independência também, para se posicionarem diante de questões sociais, né? E a minha reflexão final, então, de como eu vivi isso também, acredito que favoreceu o trabalho interdisciplinar, né, da filosofia, das ciências, da biologia, do empreendedorismo, do protagonismo, do projeto de vida, que trabalha a dimensão social também, várias áreas, eu acho que vários componentes que acabam sendo envolvidos aqui nessa temática. E os estudantes puderam se relacionar com os colegas, as atividades ficaram um pouco mais dinâmicas, mais divertidas, né? E esse trabalho, digamos assim, instigou em mim essa capacidade também de ouvir os alunos, né? Eles enfrentando os problemas, eles tentando propor soluções. Então, é a capacidade também de dar um espaço para todos os integrantes da sala de aula, no caso, todos os estudantes participarem. E, digamos assim, em mim também favoreceu essa percepção, essa sensibilidade para o protagonismo dos estudantes nesse processo de aprendizagem, né? Onde eles podem refletir sobre as suas próprias experiências e construir a própria compreensão do problema, né? No caso, a filosofia, digamos, tentando mostrar que ela não é só uma coisa totalmente teórica ou só do escritório, né? Não é só um laboratório mental, mas que ela pode ser aplicada aí e relacionada com a vida concreta. Mas é essa a ideia mesmo, professor. Parabéns ali por trazer eles para essa realidade ali, trabalhar esses estudos de caso ali, nessas questões problema. Então, ele já tem uma noção ali dessa questão, né, de resolver, de solucionar, de pensar, né, em outras soluções. Essa metodologia, ela propôs essa visão ali para eles, e é muito importante esse trabalho ali que você fez com eles, instigando essa capacidade ali deles de procurar ali soluções além, né, junto com os colegas, né. Parabéns. Obrigado. Não sei se é mais ou menos isso, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Mas é isso sim, professor. Parabéns e obrigado por compartilhar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a vocês também. A Elaine gostaria de apresentar. Isso, agora eu vou apresentar. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu finalizar minha apresentação de tela aqui. Tem que finalizar para poder abrir. Sim, desculpa. Lírio, você pode compartilhar para mim?
Sim, sim, sim. Deixa eu abrir aqui. Acho que eu consegui. Vai Deu? aparecer aqui. Deu certo. Tá. Então, aqui sou professora de língua portuguesa de Campo Largo, do EJA, e fiz um trabalho sobre poesia visual com os alunos. O objetivo aqui geral seria conhecimento do tema, explicar o que seria uma poesia visual, uma poesia concreta. Então, a exploração primeiro do tema, eu passei alguns slides para eles, com conteúdo explicativo, o que são poemas, o que é verso, o que é estrofe, e o que seria poesia visual, que no caso não tem palavras ali, é só o desenho. Daí, depois que a gente trabalhou os slides, daí eles fizeram pesquisas pela internet, e também coloquei pelo Educatron alguns exemplos para eles também, porque tem alguns que têm dificuldade de mexer na internet. Aí, depois que a gente explorou bem o tema, eles começaram a produzir. Eu tirei fotos, mas somente das mãos deles, porque eles são meio receosos, assim, de mostrar, né, o rosto deles. Que eles estão produzindo as poesias, e depois a gente fez um mural com as poesias produzidas pelos alunos. O resultado final, aqui o resultado alcançado. Foram produzidas excelentes poesias visuais, os alunos compreenderam o tema trabalhado e empolgaram-se com a atividade diferenciada. Daí percebi que houve muita dedicação dos alunos por ser um trabalho diferenciado. Quando usamos internet, pesquisas individuais em equipes, faz com que eles tenham muito mais interesse em participar, do que quando damos aulas apenas teóricas com registro de conteúdos. Percebemos assim a importância das aulas com diferentes metodologias no dia a dia para mantermos nossos alunos mais assíduos. Então, eles ficam bem mais interessados nas aulas quando a gente faz esses trabalhos diferenciados com eles. É verdade mesmo, professora. Eles adoram ali participar quando tem esses trabalhos ali diferenciados, né? Que eles não querem a mesma coisa, né? Da aula do cotidiano, né? Eles adoram essas aulas que partem para a prática, né? Do protagonismo. A parte prática chama muita atenção deles. Né? Mas parabéns, é isso mesmo. Obrigada, Lili. Colhendo ali os poemas deles. Ficou bem criativo. Obrigada. Quem que gostaria de apresentar agora? Posso apresentar, professora? Sim. A Tereza já vai na sequência, então, daí. Eu vou tentar agora, ver se eu consigo. Apareceu? Sim, pode começar. Então, eu sou a Noeli de Chopinzinho, trabalho no CEB, já de Chopinzinho. Trabalho com a disciplina de língua inglesa. Quando a gente vai trabalhar a língua inglesa, né, a gente sempre tem que pensar em conteúdos, em textos, que partam, assim, temas da realidade deles. Então, foi pensando assim, peguei alimentação saudável, saúde e qualidade de vida. Então, para trabalhar os alimentos. Dentro da língua inglesa, a gente trabalha toda a parte da gramática, verbos, adjetivos, né? Mas partindo sempre de um texto que vá a estimular eles a conversarem, a resolverem, a fazerem as atividades, né? Então, o objetivo é desenvolver atividades sobre a importância de termos uma alimentação saudável para termos qualidade de vida e saúde. Foi bem interessante trabalhar esse tema aqui na EJA, pois são pessoas adultas, donas de casa, inclusive tinha também uma aluna que ela é cozinheira em uma escola durante o dia. E ela partilhou bastante ideias, bastante coisas assim, que ajudaram muito os alunos. Inclusive, eles tinham bastante curiosidade de saberem como era preparado os alimentos, né, na escola onde ela trabalha. Também conversamos bastante sobre o nosso dia a dia,
o corre-corre do dia a dia faz com que a gente também não tenha uma alimentação de qualidade, né? Por fazermos ou comprar os alimentos prontos, né? Então, o objetivo então dessa atividade foi colocar um tema da realidade do aluno, né, para aprimorar o conhecimento sobre esse tema. Buscou-se refletir como estamos cuidando de nossa saúde, né? Como a nossa jornada de trabalho é estendida muitas vezes manhã, tarde, noite, não temos aquele tempo suficiente para degustar nossos alimentos, né? Para prepararmos alimentos saudáveis, né? E foi através de textos informativos, panfletos, realizamos atividades de recorte, colagem, elaboração de cartazes, confeccionamos dominós referente à temática, atividades impressas também para ampliação do vocabulário e assimilação do conteúdo. São alunos que eles gostam muitas vezes da aula que você explique, de uma aula teórica, e também em momentos eles gostam de eles recortar, eles procurar, né? Então a gente tem que mesclar bastante o tipo de atividade para trabalhar com eles. Haja visto que eles já vêm de uma jornada de trabalho, né? Bem cansativo, muitos trabalhos em indústrias, né? Fábricas. Então, eles têm um trabalho bem árduo que de noite a gente tem que trabalhar com eles de uma forma mais leve, né? Onde eles participem. Então, as atividades, como eu falei, foram feitos análise dos textos, teve uma aluna que tem uma filha que é nutricionista, ela também trouxe bastante ideias, ela conversou bastante com a turma, até ela, na hora de elaborar as atividades dos cartazes, quando a gente trabalhou a pirâmide alimentar, ela falou que conversou com a filha dela no final de semana, que estavam estudando na aula de inglês, sobre os alimentos, né, o que devemos consumir mais, o que podemos consumir menos, né, e foi bem interessante, assim, ela acabava, assim, compartilhando de bastante ideias com os demais colegas, assim, enriqueceu bastante a nossa aula. Aqui nós temos os cartazes que foram feitos, eles gostam muito de recorte, eles não, como eles são assim, têm dificuldade de manusear os notebooks e na informática, eles preferem recorte, até a gente usamos o WordWall com um joguinho, né, eles em duplas jogaram, mas eles gostam muito desse mão na massa, do recorte, do procurar, do folhear. Pela faixa etária deles, eles são bem nessa fase de gostar de fazer essas atividades. Teve uns que gostaram de tirar fotos, cada vez que tinha que tirar foto, eles queriam tirar, né? E teve aqueles que não falaram, professora, eu não gosto de fotos, a gente respeitou, não tirou foto deles, né? Foi, assim, uma aula bem, bem interessante, sabe? Eu procuro nas aulas de inglês, como não é fácil, assim, a gente trabalhar a língua inglesa com eles, né, eles têm alunos que relataram que faz 20 anos que pararam de estudar, outros 2, outros 5, então uns nunca tinham visto inglês até o momento, então a gente procura, assim, de uma maneira mais fácil para abordar conteúdos que falem do seu cotidiano. Também a gente aproveitou, como eles relataram bastante sobre a maioria vem do trabalho e chegam na escola, tem aquele lanche que eles estão sempre, que as cozinheiras fazem e preparam ali para eles, tem o café passado, sabe, eles têm um acolhimento muito bom quando eles chegam, tomam o café, então eles falaram muito bem, assim, desse lanche que faz parte da rotina deles na escola. Conversamos também com a cozinheira na escola,
ver sobre o cardápio que tem na escola, tudo alimentação, né, um cardápio bem variado. E também eu acabei não postando a foto, mas ela serviu um jantar, a gente acompanhou assim, servindo o jantar com eles. E eles falaram muito bem que é o jantar deles, é o jantar na escola. Então, a cozinheira, assim, foi bem valorizada também pelo trabalho dela na escola. E foi bem interessante. Não será opcional? Deixa eu ver. Então, esse tema, então, eu levei de encontro com a realidade dos nossos alunos. Como eles, né, como eu já citei, eles trabalham o dia todo e muitas vezes, na verdade, o jantar deles é na escola, né? E que durante o dia, muitas vezes, eles fazem lanches rápidos, quando a gente trabalhou os fast foods, né, com os lanches rápidos, conversamos bastante sobre isso, né, e eles se sentiram bem à vontade para conversar, para falar como é a alimentação deles, e que todos nós sabemos que é importante uma alimentação saudável e nem sempre a gente consegue, né, diariamente ter essa alimentação no nosso dia a dia. Então, assim, como educadora, eu também fiz reflexões quando fui trabalhar esse tema, pois muitas vezes problemas de saúde que virão lá na nossa, né, quando a gente fica idoso, muitas vezes é reflexo do que hoje da nossa alimentação, nossa qualidade de vida, né? Então, assim, deu para todos refletir, inclusive eu, como professora, a gente reflete, como é tudo corrido, né? A gente também acaba fazendo uma alimentação rápida, né? O deslocamento de uma escola para outra, né? E a gente sabe dos hábitos, né? Que são importantes, dos hábitos saudáveis, que são importantes, né? E que vem desde a nossa infância, desde incentivar, né, os nossos filhos a ter uma alimentação saudável, né? Evitando salgadinhos e tal, foi comentado muitos pelas mães que elas conversaram sobre isso, que muitas, né, se preocuparam muito nessa parte de cuidar da alimentação de seus filhos, né? Então, foi relatado bastante, como tem alunas também que são cuidadoras de idosos, né? Elas falam bastante, conversam bastante sobre como é a alimentação também. Elas falaram da alimentação para os idosos que elas trabalham. Então, foi, assim, um tema bem legal. Assim, a gente procura nas aulas de inglês usar esses temas para desenvolver, né, a parte da ortografia, lá da gramática, da língua portuguesa, até da língua inglesa, né? Falar que tal, procurar verbos, né? Algum verbo, né? Um adjetivo, mas dentro de um contexto, de um texto que seja realmente de nosso cotidiano, né? Mas era isso mesmo, professora, a ideia ali. O bom é que você trouxe um tema atual para eles, né? Um tema relacionado ao cotidiano deles, né? Que é os problemas ali relacionados à alimentação. Mas obrigada ali pelo seu compartilhamento conosco. Parabéns. Obrigada, prof. Esse é meu primeiro formadores que eu fiz, então eu tive bastante dúvidas, né? Sempre que procurei a professora respondeu, sou muito grata, né, a tua atenção, né? Aos colegas também, com certeza, a gente aprende muito com eles, né? Por mais, olha, teve tantas disciplinas diferentes, né? E a gente conseguiu, assim, com cada professor, com cada disciplina diferente que teve no curso, né, enriquecer o nosso conhecimento. Foi bem válido. Obrigada, tá? Eu que agradeço. A Tereza gostaria de apresentar o dela, Tereza? Compartilhe. Oi, Lili, pode ser sim? Compartilhar aqui a tela. Pode ser sim. Pode começar, Tereza. Então, eu sou a Tereza, minha formação é de Arte e Geografia,
e no primeiro semestre eu não estava com turmas do EJA, tive anteriormente, aí como no primeiro eu estava sem aulas à noite, né? Então eu peguei uma aula emprestada do professor de geografia. Agora, nesse semestre, eu tenho uma turma de EJA, mas de arte daí. Como eu já tinha feito o meu plano, né, que foi em julho, acho, aí eu tive que dar continuidade ao tema da disciplina que eu tinha feito planejamento. Aí eu não apliquei na de arte. Então, como era uma aula emprestada, na verdade virou duas, né? Quem me ajudou nessa parte de emprestar aula foi o professor de geografia, o Jonathan, né? E eu não conhecia os alunos em si, então, e eles ainda não conheço, só de vista ali alguns dos alunos. Então, o tema da aula é sobre os mapas digitais. Aí eu trabalhei a cartografia digital pelo Google Maps e o HUD. Aí, com isso, o objetivo era mais incentivar os alunos a utilizar os aplicativos de uma forma mais do convívio deles. Conversando com o professor Jonathan, ele falou que iniciaria a semana, que eu apliquei agora no início de agosto, né? Com esse tema, que era uma turma nova dele também. Então, ele não conhecia os alunos e nem eu, então nós fomos no primeiro dia, os dois juntos praticamente na sala. E o início do que ele tinha pensado seria mais ou menos relativo aos mapas, mas mais os mapas digitais mesmo, que é o que eles não têm tanto acesso, né? Em primeiro momento, a gente tentou mostrar através do Educatron, né? O Google Maps. A maioria são senhores e senhoras, né? De EJA. E esses, então, metade da turma não utilizava o aplicativo, nem mesmo pelo celular. Então, por isso que dificultou um pouco na questão de ensinar o acesso ao meio digital. Então, nós começamos pelo Maps, que era mais fácil, né? Iniciamos a pegar a localização da escola, né? Colocamos o endereço, abrimos o aplicativo do Google Maps no Educatron, que até tem as imagens ali do colégio que eu trabalho. Colocamos o endereço, aí fomos mostrando para eles como era possível acessar qualquer endereço e utilizar as formas diferentes de se localizar. Então, ali nós fizemos o mapa normal, que na primeira imagem, que é o que eles estavam mais... utilizavam mais até em livros ou vinho por aí. Aí a gente fez a projeção, que é em 3D, né? Conseguiu movimentar em 360 graus o espaço e eles conseguiam visualizar por satélite e por imagem também ao espaço da escola. Aí até a gente fez uma brincadeira. Será que é possível isso na casa de vocês? A maioria que não tinha acesso falou, não, minha casa é lá no interior, nunca que vai aparecer. A gente pegou uma casa de uma aluna, né, que era bem no interior mesmo. Colocamos mais ou menos e fomos pesquisando mais próximo e conseguimos encontrar a casa dela. Ela ficou bem animada com essa questão de dizer assim, nossa, e como que foi possível? Quem tirou essa foto? Tem alguém filmando isso? Agora eu estou sendo filmada? Até ela brincou nessa parte. Aí a gente deu um desafio para eles pesquisar um endereço e utilizar as formas diferentes de mapas, né? Dos mapas digitais e fazer a distância, medir a distância da escola até a casa deles e o tempo que eles iam percorrer. No caso, a gente fez a pé e de carros, utilizando as duas formas. Com isso, já terminou a primeira aula e nós não tínhamos começado o outro aplicativo. Como eram duas aulas juntas, nós fomos para o outro aplicativo, né, que era do Google Hut,
e apenas começamos a trabalhar isso, mostramos as imagens digitais também, e pesquisamos alguns países diferentes que eles gostariam de visitar. Aí foi para a Turquia, fomos para Marrocos, visitamos vários pontos turísticos, né, de forma digital, e eles acharam incrível essa parte de conseguir ver outros espaços sem precisar sair de casa. Para 3, que eram mais jovens, foi um pouco... foi um aprendizado porque eles não conseguiam utilizar tanto tecnologia, só de colocar o endereço e ir para o endereço mesmo. E para os mais idosos, eles tiveram muita dificuldade para acessar os aplicativos, tanto um quanto o outro, que daí a gente utilizou o Note da escola para quem estava sem celular, e quem estava com o celular utilizou o próprio celular para pesquisa. Mas foi bem válido porque eles conseguiram trabalhar isso e ainda usar para o dia a dia deles, né? Então, nas aulas seguintes, o professor Jonathan deu continuidade ao tema, né? Então, trabalhando as distâncias, as medidas, quilômetro, as formas diferentes de mapa. Mas foi isso, foi bem gratificante pela questão do aprendizado dos alunos conseguir utilizar isso mais para o dia a dia deles. Mas é isso mesmo, Tereza. Essa questão de eles utilizarem no dia a dia é muito importante. Então, obrigada ali pelo seu compartilhamento. Adorei essa questão de trazer a casa deles ali para a aula, né? Que eles buscam ali, encontram o endereço deles, eles já conhecem um pouquinho mais ali da tecnologia, da utilização dos mapas. Parabéns. Sim, até eles ficavam brincando de visitar uma casa a outra ali, né? Porque alguns moravam próximo, e como a cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo, aí eles ficavam fazendo o percurso, né? Dos colegas de uma casa na outra. Então, eles gostaram da ideia da brincadeira, assim, de utilizar os quilômetros, o tempo percorrido, enfim, conhecer a casa do outro, foi bem válido. Mas parabéns, gostei mesmo. Obrigada. Pessoal, vamos abrir a câmera para tirar o nosso print de tela? Gostaria de pedir para quem pessoal aí. Então, no 3 nós tiramos o print. Então, 1, 2, 3. Ok, obrigada. Eu queria convidar também a